Aleluia. Graças e paz, irmãos. Tudo bem aí com vocês? Estão felizes? Cheios de vida? Cheios de disposição? Então vamos lá. Quantos estão vivos nessa noite? Dê um glória a Deus. Aleluia! Nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, nós estamos trabalhando uma série da oração que o nosso Senhor Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso. Mateus capítulo 6, Jesus ele deixou essa oração quando seus discípulos chegaram para ele e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor, ele ensinou através do Pai Nosso, o que para muitos se tornou uma oração repetitiva, mas a intenção de Jesus não era essa. A intenção de Jesus não era que você parasse todos os dias, entrasse no seu quarto e simplesmente falasse: Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, por aí. Mas a gente entende que o Pai Nosso, ele tem várias diretrizes, ele tem várias direções. Ali, de fato, em cada frase tem um ensinamento da parte de Deus sobre como devemos orar. E impressionante como Deus é perfeito, porque hoje eu diria que nós estamos meio que finalizando. Por quê? Porque nós estamos na penúltima frase que diz: livra-nos do mal. E aí, quando a gente começa a estudar, a pesquisar, a gente... eu aprendi, eu não sabia, que a última frase que diz... porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, não foi uma frase que Jesus deixou. Não consta nos manuscritos bíblicos. Mas essa frase que diz que teu é o reino, o poder e a glória para sempre, foi a resposta da igreja. E como nós não existe coincidência, mas Jesuscidência, e essa vai ser a nossa resposta na conferência. Terminamos, a escola mística, e vamos declarar nos 3 dias: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa vai ser a resposta da comunidade Vínculo da Paz para Jesus. Nós aprendemos sobre o Pai Nosso e a nossa resposta vai ser: sim, Senhor, porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre, sempre. Amém. Amém, queridos? Então, assim, nós vemos a perfeição de Deus em tudo. E confesso para os irmãos que quando preguei sobre aquela parte que fala: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, eu disse que quando, naquela parte que fala como perdoamos os nossos devedores, eu disse que talvez seria a parte mais difícil do Pai Nosso. Mal sabia eu, irmãos, que a parte mais difícil seria essas 2 últimas, que e não nos deixeis cair em tentação, que falamos na semana passada, e hoje fecharemos com e livra-nos, mas livra-nos do mal. Porque muitas têm sido as batalhas que temos enfrentado, irmãos, porque a gente sabe que a ideia do diabo é que a gente não chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porque quando a gente tem o conhecimento da verdade, a gente é liberto. E aí ele não quer que você chegue a esse... Às vezes você conhece uma verdade parcial, mas quando você chega ao pleno conhecimento, você vai orar com mais autoridade, com mais propriedade, com mais entendimento. Amém? Mateus 6,13 diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí, queridos, nessa última frase que diz: mas livra-nos do mal, nessas 2
palavras, né, que diz livra-nos e mal. Essa penúltima frase que diz livra-nos do mal tem duas palavras. Livra-nos é um verbo que também significa resgatar. Como se orássemos: Senhor, nos resgata do mal. Senhor, nos resgata das garras do maligno. Senhor, nos resgata desse mundo tenebroso. Senhor, nos resgata da nossa carne, que também é o nosso inimigo. O mal é um poder ativo e pessoal em oposição a Deus. Mal também é aquilo que é nocivo, é aquilo que é prejudicial, é aquilo que é oposto ao bem, é aquilo que é oposto à virtude, é aquilo que é oposto à honra. Exemplo de mal, uma moléstia. Por exemplo, a pandemia foi um mal. Concordam comigo, gente? Foi uma malignidade, foi algo terrível. Uma enfermidade também é algo muito ruim, é algo mal. Uma calamidade, sofrimento, infelicidade, tudo isso são coisas más. Um dano que sofremos, um estrago. O mal também é algo contra o direito, contra a moral, contra a justiça e contra as boas normas. O mal é a ausência do bem. E teologicamente, mal é tudo que é contrário à natureza de Deus. Mal é tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus. E você só vai saber o que é contrário à natureza de Deus se você se dedicar à leitura da Santa Palavra. Porque não está muito ligado àquilo que você acha, aos achismos, à filosofia, ou aquilo que os políticos dizem, os professores dizem, ou até mesmo o terapeuta diz. Mas está ligado àquilo que diz as Sagradas Escrituras. E você precisa ser um leitor fiel a ela. Para você entender, querido, que não é sobre aquilo que nós achamos, mas sobre aquilo que o Senhor diz. Amém ou não? Precisamos entender também que Deus não criou o mal. Porque tem gente que acha que foi Deus que criou o mal. Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. E Deus, na sua onipotência, ele é onipotente, isso significa que ele pode fazer todas as coisas, exceto aquilo que for contrário à sua natureza. Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz que viu Deus que tudo que ele fez era muito bom. Tudo que Deus fez, ele disse, é bom. É muito bom. Jó, capítulo 34, versículo 10 diz, longe de Deus a impiedade e a perversidade. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz, todas as suas obras são perfeitas, inclusive você. Vira para o seu irmão e fala, e aí, perfeição de Deus? Salmo 34, versículo 8 diz, provai e vede que o Senhor é. Se o Senhor é bom, ele não é mau. Ok? Salmo 5, versículo 4 diz, com Deus não subsiste o mal. Gênesis capítulo 50, versículo 20 diz que Deus transformou o mal em bem na vida de José. Deus, ele é poderoso para até mesmo transformar o mal na sua vida em bem. Esse é o nosso Deus. Jeremias 29, versículo 11 diz que os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal. Deus tem pensamentos bons ao teu respeito. Então, querido, não pense que a origem do mal está em Deus. Se Deus tivesse criado o mal, sua luta contra o mal seria incoerente. Seria uma contradição. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas em 1 de João 3,8 diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo.
Então, se Deus tivesse criado o mal, Jesus não oraria para que fôssemos guardados do mal e não nos ensinaria através do Pai Nosso a orarmos, mas livra-nos do mal. Jesus também na oração sacerdotal, no evangelho ali de João 17:15, ele disse assim, não oro, Jesus orando por nós, pelos seus discípulos e por nós, ele disse assim, não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe do mundo, do príncipe deste mundo. Existe, querido, um mundo espiritual que, embora não possamos ver, tem influência poderosa sobre o mundo físico. O mundo espiritual, para alguns é algo invisível, para outros não, porque alguns, pela permissão de Deus, conseguem acessar e saber muitas vezes o que está acontecendo na esfera espiritual. E não é preciso de muito, querido, para entender que embora nós estejamos passando por uma batalha espiritual muito grande, nós já podemos contemplar que grande é o nosso triunfo, que grande é a nossa vitória, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, porque o inimigo tem tentado nos assolar de um lado, do outro, na frente, na trás, mas nós já entendemos que em todas essas coisas, eu e você, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, queridos? Quantos creem nisso, diga amém. E o mundo espiritual, ele tem essa influência sobre o mundo físico. E antes da conversão, o homem, ele é escravizado pelas forças do mal. Efésios 2, versículo 1 e 3, de 1 a 3 diz: Ele vos concedeu a vida. Efésios 2, de 1 a 3. Diz assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Esse texto mostra, queridos, a influência de Satanás sobre o mundo e sobre a carne. E quando nós entregamos as nossas vidas ao senhorio de Jesus Cristo, quando nós nos entregamos a Ele, nós precisamos diariamente negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Esse negar a nós mesmos deve ser diário e deve ser contínuo. Não é algo que você faz em um dia que você está com vontade. Mas o negar-se a si mesmo, tomar a cruz, é diário. Todos os dias. Vira para o seu irmão e fala: são todos os dias, queridos. Porque nós chegamos à presença do Senhor, queridos, cheios de ideias erradas. Nós chegamos na presença do Senhor cheios de conhecimentos equivocados. Por onde nós vamos, muitas vezes nós recebemos crenças erradas, até mesmo dos nossos pais, que nos passaram uma vã maneira de viver. Por exemplo, eu lembro que minha mãe acreditava muito em simpatia, acreditava em signos, acreditava em superstição. Isso é uma vã maneira de viver. Então nós chegamos diante da presença do Senhor cheio de crenças erradas, cheia de ideias equivocadas, cheias de vãs filosofias. É assim que a gente chega diante do Senhor, e até mesmo cheio de ideologias maquiavélicas. Vocês sabiam que existem as feministas gospel? Existe cada coisa, irmãos. Existe as igrejas para tudo que é tipo de situações, de ideologias que estão
totalmente contrários à palavra do Senhor. Irmão, você faz o que você quiser da sua vida, mas a Vínculo da Paz é uma igreja que prega a Bíblia Sagrada. Nós cremos na doutrina dos apóstolos. Nós cremos na graça salvadora de Jesus. Nós cremos na manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós cremos que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Foi assunto aos céus, Ele vivo está. E Ele está aqui para manifestar vida na sua vida. E eu oro para que você creia assim também, querido, em nome de Jesus. E nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir de Cristo. Não tem como você ter um encontro com Jesus e permanecer o mesmo. Você é transformado. Sabe aquela coisa assim que as pessoas viram e falam assim: ah, a pessoa foi para a igreja, o pastor virou a cabeça. Não. Pastor nenhum consegue. Pastor nenhum consegue. Tem até a mulher deve estar tendo um caso com o pastor porque virou a cabeça. O homem deve ter um caso com a pastora porque virou... Não, isso não é obra de homem. Isso é obra do Espírito Santo. É Ele que entra, é Ele que transforma, é Ele que modifica, é Ele que faz coisas extraordinárias em nossas vidas. É Ele. Isso é obra do Espírito Santo, amém, irmãos? E uma das marcas do novo nascimento é esse anseio por querer viver em novidade de vida. Quando você nasce de novo, você quer viver em novidade de vida. Tem pessoas que têm tanta vontade de viver em novidade de vida que depois que entregam suas vidas para Jesus, chega e fala assim: bispa, eu tenho que mudar as minhas roupas? Eu tenho que tirar o meu brinco? Não, querida. Fique tranquila que isso é obra do Espírito. Meio que eu não tenho muito a ver com isso. Eu não vou ser Moisés na tua vida. Eu não vou te dizer como você deve agir, andar. Sabe, se você passar assim dos limites, como uma mãe que cuida de um filho, eu vou te dar um toque assim, bem no secreto. Mas deixa o Espírito Santo ser suficiente na sua vida. O Espírito Santo, ele vem com um toque de amor. E ele vai nos orientando. Ele vai nos ensinando a viver de forma a glorificar o nome do nosso Deus, irmãos. E esse anseio de viver em novidade de vida, isso é uma obra do Espírito Santo, de quem é guiado pelo Espírito Santo. Só que existe uma guerra também do espírito e da carne. Espírito e carne. Nós somos um espírito que temos uma alma, que é formada pelos sentimentos, vontades e emoções, e habitamos nesse corpo. E a nossa carne, ela milita, ela briga com o espírito. A nossa carne quer prevalecer. E em Gálatas 5,19 fala sobre as obras da carne. Diz assim: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, quantas quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. É muito sério, né, irmãos? O maligno, o diabo, o adversário das nossas almas, ele sabe que há em nós uma natureza pecaminosa. Ele sabe que existe essa natureza em nós. E ele diligentemente nos estuda para nos fazer tropeçar. Ele rege o sistema maligno que é o mundo. Ele está por detrás de muitas coisas. Existe um caso aí que está circulando aí dos filmes de Hollywood, de uma pessoa que tinha um esquema maligno lá, e você quando vê aquilo, quantos têm acompanhado mais ou menos esse caso? Dos filmes de Hollywood. E aí você fica assim: meu Deus, quanta perversidade, meu Deus, quanta malignidade, meu Deus, como que um homem pode fazer isso com crianças? Mas eu preciso te falar que existe, querido, que quem estava por trás de tudo isso é Satanás, é o diabo. Ele que quer destruir vidas, é Ele que quer destruir identidades, é Ele que quer destruir famílias, e Ele trabalha de dia e de
noite, Ele olha para você, Ele te observa, porque Ele não está satisfeito com você de pé. A alegria do diabo, irmãos, é nos fazer tropeçar. Vira para ele e fala: aqui não, diabo. Porque nós temos um Deus que nos sustenta. Fala para o teu irmão assim: querido, nosso Deus, Ele nos sustenta. O diabo, ele rege o sistema que é o mundo. E essa tríade, Satanás, mundo e carne, está aí trabalhando para nos fazer cair, para nos fazer tropeçar. E por isso Jesus nos ensina a orar para que sejamos livres do mal. Mas livra-nos do mal. Portanto, queridos, não devemos ignorar a batalha espiritual. As Escrituras relatam que existe uma contínua e intensa batalha entre a luz e as trevas. Entre Deus e o diabo, entre o mal e o bem. A gente sabe que existe uma batalha entre a igreja e o inferno, entre a carne e o espírito. Existe uma guerra espiritual. O mal quer prevalecer sobre o bem. Muitas vezes isso tem acontecido nas escolas. Tem uma passagem em Isaías, eu me esqueci, acho que é 5:19, fala que ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Tem muita gente que já está chamando o mal de bem e o bem de mal, irmãos. Você vê como que está corrompido, irmãos, está difícil. Está tão difícil pastorear nos últimos dias, porque a mentalidade das pessoas está cheia de fortalezas. Pessoas não querem mais aceitar a santa palavra como regra de fé. Pessoas recebem a santa palavra quando aquilo não lhe causa nenhum tipo de renúncia. As pessoas querem servir Jesus do seu jeito. E a gente tem que ter um cuidadinho para falar com as pessoas. Quando Paulo falou: vou entregar isso aqui para Satanás, para ver se seja salvo. Irmãos, a Bíblia é a Bíblia. Amém ou não amém? Quantos aqui amam a santa palavra? Declare isso para Jesus, querido. Fala: eu amo a sua palavra, Senhor. 1 de Pedro 5:8. Pedro, como eu ministrei na semana passada, aquele que diz: Senhor, eu nunca vou te negar. Aquele que se achava tão suficiente, mas depois que negou Jesus, que ele se converteu, ele caiu em si, e lá na frente ele escreveu 1 de Pedro 5:8. Sede sensatos e o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem? Devorar. Vira para você e fala assim: seja sensato e vigilante. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de 13 a 15, diz que para ludibriar o homem, Satanás se transforma até mesmo, queridos, em um anjo de luz. E os seus ministros, eles são capazes de se mascararem como ministros de justiça. Como cristãos amados, nós precisamos despertar para a realidade da batalha espiritual. Quando oramos, livra-nos do mal. Precisamos entender o que é que Deus, o que é que Jesus estava querendo nos ensinar. Precisamos nos despertar para a realidade de que existe uma batalha espiritual. Inclusive aqui nesse momento. Inclusive às vezes vem uma inquietação dentro da igreja. Pessoas começam a levantar. Tu está numa batalha espiritual, irmãos. Manda tua carne se aquietar aí em nome de Jesus. Porque Deus tem algo para ministrar na sua vida em nome de Jesus. E para a gente vencer nessa batalha espiritual, irmãos, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores desse mundo, querido, e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Para de brigar na tua casa. Seja um instrumento de luz dentro do seu lar. Seja alguém que edifica. Para, irmãos,
de ficar com guerrinhas entre pessoas. A nossa batalha não é contra pessoas, mas contra o diabo. Sabe o que o diabo faz, irmãos? Ele faz uma coisa. Ele apronta com você. Ele apronta com você. E ele coloca a foto de uma pessoa na frente. E aí você começa a achar que a sua luta é contra a pessoa. Mas a sua luta é contra o diabo. Fale para o seu irmão, a sua luta é contra o diabo, querido. Fale para essa pessoa aí, a sua luta não é contra mim. E nem contra aquela pessoa que você está pensando. Mas é contra o Satanás. Entendeu? Que é legenda, irmãos. Então nós precisamos conhecer o inimigo. Paulo aqui nos mostra em Efésios capítulo 6, 12, que existe uma hierarquia no reino das trevas. Existem os principados, que são os chefes ou os líderes da maldade. Existem os dominadores, que são espíritos malignos. Existem as potestades, que são os poderes que têm o poder de governo, né? E todos promovem males na terra. Tanto os principados, como as potestades, como os dominadores, todos promovem males na terra. Todos procuram levar o homem à desobediência. Todos procuram levar o homem à insubmissão. Eles influenciam a raça humana de forma geral, queridos, com suas sutilezas de engano. E eles atacam constantemente através da opressão e da possessão. Bispo, mas o que é a opressão e a possessão? A opressão e a possessão, queridos, são estratégias do inimigo para ir assumindo o controle da vida das pessoas. Muitas pessoas estão de boa. Chega num determinado lugar, fica alterado. Muitas pessoas estão de boa. Chega num determinado lugar, começa a passar mal. Uma vez, irmãos, nós estávamos em Maceió. Oh, saudade. Terra boa, mana, leite e mel. E aí, toda vez que nós entrávamos para o apartamento, minha cabeça doía. Toda vez que nós saíamos, eu não tinha dor de cabeça. Tem hora, irmãos, que a gente é tão esperto espiritualmente falando, mas tem hora que parece que a gente é tão burro espiritualmente falando. Quase no final da viagem que eu discerni que eu estava sofrendo uma opressão ali, maligna. Aí pro final, quando a gente repreende, aí não tem mais dor. Então a gente precisa discernir, porque às vezes, irmãos, você está legal, você está bem, mas você chega num lugar, você chega na presença de algumas pessoas, tem ambientes que são carregados, alguém entende o que eu estou dizendo? Vocês discernem o que eu estou falando, irmãos? Tem ambientes que são pedreira, que você fala, pesado, pesado mesmo. A opressão, queridos, ela é a presença de demônios em determinados ambientes e sua influência direta é sobre as pessoas. Você chega num lugar, eu me lembro, nossa, eu estou viajante, né? Até parece que viaja muita pessoa. Eu me lembro que a gente chegou uma determinada vez no Morro de São Paulo. Irmãos, que lugar carregado de imoralidade. Você sente assim a presença. E aí você vê o turismo sexual sendo a marca do lugar, sendo algo forte. E a gente muitas vezes, irmãos, vai para os lugares e não quer ser espiritual. Até nas férias você precisa ser espiritual e discernir os ambientes. Porque os demônios, querido, tem lugares que são carregados e ele exerce uma influência naquele território sobre a vida de pessoas. É quando as forças do mal invadem o local e tornam aquele local sobrecarregado. E aí os demônios começam, sabe, um lugar que de repente aquele lugar virou um ponto de drogas. Ali tem demônios. Tem determinados lugares que são lugares onde as mulheres abortam.
lugares que estão carregados de demônios. Vocês entendem, irmãos? Existe uma batalha espiritual, você precisa entender isso. Os demônios, e olha o que eles fazem, irmãos. Esse ambiente carregado pela opressão leva as pessoas muitas vezes a uma exaustão, a uma depressão, até chegar na prática do pecado, que é onde os demônios vão se fortalecendo. Os demônios procuram nossos pontos mais vulneráveis com o objetivo de enfraquecer nossa resistência moral e espiritual. São os demônios que trazem a preguiça. Entenderam, irmãos? Tô com preguiça. São os demônios que trazem a preguiça, o desânimo, as incertezas, a indiferença, a desobediência e, inclusive, a resistência contra os seus líderes espirituais. São demônios que fazem isso. Infelizmente, irmãos, alguns abrem a porta para o tentador quando, ao se reunirem, falam mal dos outros. São pessoas cujas palavras são instrumentos de destruição, ao invés de bênção e edificação. Irmãos, eu tenho mais de 20 anos de fé em Cristo Jesus. Todas as pessoas que não seguraram suas línguas na boca, olha, me perdoe se tem alguém aqui nessa situação, mas eu preciso pregar para que essa geração fique alerta. Mas todas as pessoas que falavam mal dos seus líderes e da igreja na presença dos seus filhos, hoje têm filhos desviados. Porque usou a sua língua como instrumento de destruição. E a criança eterniza aquilo. Guarde a noiva de Cristo. A igreja não é um lugar de gente de perfeição. É um lugar de pessoas imperfeitas que precisam de um Salvador. É um lugar de pessoas que anseia por socorro. Não busque perfeição em mim ou em nenhum dos pastores dessa igreja, porque nós somos imperfeitos, irmãos. Mas em nome de Jesus, honre aquilo que Deus, pela sua graça e misericórdia, derramou sobre nós, que é a autoridade. Ela vem de Deus, irmãos. Todo mundo tem autoridade. Não, irmãos, é um extremo assim, sabe? A autoridade tem a ver com renúncia. Tem muita gente que quer a vida que a gente tem, mas não está disposto a abrir mão das mesmas coisas. Vira para você e fala assim: nem tudo que parece é. Irmãos, a nossa renúncia é diária. Se fosse um pontinho aqui, eu amo minha profissão, irmãos. Educação física é apaixonante. Dá para fazer, dá para trabalhar de muita coisa. Mas Deus me pediu minha profissão. E as tentações são diárias. Meus ex-alunos chegam e falam: me atende, volta a me atender. Vamos fazer um projeto assim. Vamos abrir um estúdio assim. Renunciar o que não é lícito é uma coisa. Mas aquilo que é lícito é outro nível, irmãos. Renunciar ao que é permitido. Mas quando Deus te pede, a opressão, ela pode atingir qualquer área da vida. E as mais afetadas são a moral. Quando leva as pessoas à mentira, à prostituição, roubos, assassinatos. A opressão também pode atingir o físico das pessoas, causando enfermidades. Entenda,
entenda, nem todas as enfermidades têm origem maligna. Por exemplo, vou dar um testemunho para vocês. Domingo, irmãos, a batalha espiritual foi tão intensa que eu saí daqui com sensação de infecção urinária. E passou segunda, terça, e eu não estava nada bem. Mas eu entendia que não era uma coisa natural, era espiritual. E eu cheguei a falar com algumas pessoas: não, eu não vou no hospital, porque se eu for no hospital vão passar antibióticos, e eu sei os males que o antibiótico causa no corpo, e eu não sentia que aquilo era algo físico, natural. E quando foi na quarta-feira, Deus me trouxe um discernimento de algo. Deus fez assim, ó, sabe quando Deus acende a luz? E eu já vim para a escola mística melhor. E aí Deus clareou mais coisas. Na quarta. Na quinta foi outro nível de batalha. Eu acordei com meu pescoço assim, ó, duro. E aí Deus estava concluindo algumas coisas. E quando Deus trouxe clareza, graças a Deus eu estou bem, irmãos. Eu não tomei remédio, irmãos. Sabe, não posso deixar de dizer que, claro, que eu fui na minha fisioterapeuta top de linha, que é a Marcela, que não existe, né? A Marcela mexeu o pescoço para cá, para lá, assim, porque é uma pessoa que eu confio, tem mãos ungidas, uma pessoa que me faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Linda. Mas, irmãos, às vezes a gente está ali, ó, com mania de tomar remédio. Mania, hipocondríaco. Ah, os meus remédios, a minha ansiedade, a minha... Ei, tem coisa que é espiritual. Eu não sabia nem descrever o que eu estava sentindo aqui da infecção, que parecia uma ansiedade nessa região. Dá para entender o que é isso? Então, mais próximo seria uma infecção urinária, mas não era. Porque eu estou bem, não tomei remédio. Entende, irmãos? Então, às vezes, Deus permite essas coisas para quê? Para que eu passe para vocês. Para vocês entenderem que nem tudo é uma coisa normal. Irmãos, Isabela, que quando era criança, ela foi diagnosticada com bronquite alérgico. É a que menos gripa na família. E eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu não sentia que aquilo era uma coisa assim que era, sabe? Tipo uma maldição, porque minha mãe com bronquite alérgico. Irmão, teve um dia que a Isabela deu um grito e Deus falou, é agora, vai lá e repreende. Do nada, ela dormindo, ela gritou. As coisas espirituais parecem loucura mesmo. Sei que ela gritou e eu discerni que era hora de repreender. E eu repreendi, ela foi curada, nunca teve uma crise. E é a que menos gripa na família Silva Campos. Porque Deus traz o discernimento. Então vira para você e fala assim, ó, nem tudo é natural, tem coisa que é espiritual. A opressão também pode atingir a área material, levando o homem à obsessão por bens. Nossa, está difícil pastorear. As pessoas estão querendo mais o presente século, mais as coisas dessa vida do que Deus e as coisas de Deus. Isso é coisa do maligno. Obsessão por bens, por dinheiro, por cargos. Sabe, nada disso é pecado. Mas nada pode ocupar o lugar de Deus. Amém, irmãos? E até mesmo a opressão pode vir no quesito espiritual, induzindo as pessoas à idolatria, feitiçaria, né? A idolatrar pessoas. Tem gente que idolatra filhos, tem gente que idolatra mãe, tem gente que idolatra avó, tem vó que idolatra neto. Quando que isso acontece? Quando você quer proteger até de Deus essas pessoas. Porque tem mãe que quer proteger os filhos até de Deus. Tem uma chuva, não vou para a igreja que meu filho vai gripar. Tá calor demais, não vou levar por causa do ar-condicionado, vai gripar. Não, tudo. Para de tá querendo proteger até de Deus. Quem cuida é quem, irmãos? É Deus que cuida, né? Só que, queridos, diante dessas opressões, existe uma boa notícia. Lucas 4,18 diz que Jesus se manifestou para restituir a liberdade aos oprimidos. Atos capítulo 10, versículo 38 diz que Deus ungiu com o Espírito Santo a Jesus de Nazaré. E ele caminhou salvando todos os oprimidos pelo diabo.
Jesus de Nazaré está aqui. E Ele está disposto a salvar todos os oprimidos pelo diabo. E quando Jesus subiu aos céus, quando Ele ressuscitou e foi assunto aos céus, Ele disse que nos enviaria o Espírito Santo. E com o poder do Espírito Santo em nós, eu e você, nós temos condições de vencer toda e qualquer opressão maligna. Lucas 10, 19 diz que o Senhor nos deu poder para pisarmos em e todo o poder do mal. O Senhor nos deu poder, querido, sobre todo o poder do inimigo. Ele nos deu poder. Jesus também disse em Mateus capítulo 17, versículo 20 a 21, Ele nos ensinou que para vencermos o maligno precisamos primeiro de termos fé. Sem fé é impossível. Você não vai. Hoje é impressionante, né? Hoje eu abri assim um Facebook. Quem tem Facebook aqui? Só eu, né, irmãos? Das antigas. Aí na hora que eu abri assim, aí tinha aqueles rios assim, aí tinha uma mulher. Talvez você já viu isso, ela falando assim: todo mal, sai da minha casa. Ela jogava assim um negócio: todo mal, sai da minha casa, por favor. Por favor, sai da minha casa. Aí caiu um pano no chão. Isso filmado. E ela: sai daqui, sai da minha família. Eu não autorizo você aqui. De repente cai tipo uma tábua no chão. Aí ela sai correndo. Eu fiquei rindo, eu falei: gente, olha só, tantas pessoas querendo fazer a coisa certa de forma errada, né, irmãos? Irmãos, e assim, ela não estava usando o nome de Jesus. Ela estava tipo falando assim, pensando que estava falando para um cachorro: sai daqui. Né? E ela foi ali, algo real que aconteceu. Começou a cair as coisas e ela saiu correndo. O diabo falando: opa, quem manda aqui sou eu. Não preciso falar muito não, né, irmãos? Que às vezes tem pessoa que está com a vida bagunçada, que acorda até com vontade de que a vida se arrume, mas está sem autoridade. E o diabo vai bagulhando tudo, bagunçando tudo, derrubando tudo. E aí fica essa tragédia ambulante. Fala assim: aqui não, diabo. Eu sou templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem e organiza todas as coisas. Sabe essa coisa de organização, meninas? Vou ter que falar. De organização em casa, isso é obra do Espírito Santo. Essa coisa de guarda-roupa arrumada é coisa do Espírito Santo. Essa coisa de casa suja, bagunçada, petecada, isso é obra do bicho feio. Aí tá na igreja. Tá na igreja e... Canta aí, gente, porque aqui dá ruim se eu cantar. E em casa, quando chega, tem que... Aquela síndrome do acumulador. Tem que andar assim na trilha. Porque é tanta bagunça. Vou te visitar, viu? Ainda vou levar o bispo. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, preste atenção nessas coisas. O Senhor, Ele nos deu poder e autoridade para a gente pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do mal. Também para vencermos o maligno, existem algumas espécies, versículo 21, Mateus 17, 20 e 21, diz assim que algumas espécies só conseguimos com quantos filhos de Deus nós temos aqui? Lembra da série que nós falamos sobre jejum? Não levanta a mão, porque eu quero sair daqui hoje alegre. Quantos estão jejuando? Nós fizemos um propósito para o ano de 2024. Toda quinta-feira nós jejuamos
no mínimo 16 horas, sem ingerir nenhum alimento, só água. Cristão normal, eu estava conversando com uma pessoa que está fazendo aquele curso Mulher Única, e aí ela falou assim, quase que eu falei, aí vocês iam saber quem era. A Vera falou assim, aí falou a forma como me chama, né? E falou assim, sabia que o casal que é saudável, o casal se relacionar pelo menos 2 vezes por semana? Casado, tá, gente? Casado. Na semana tem que ter relação sexual no mínimo 2 vezes. Aí eu falei assim, ó, tá, mas isso aí depende. Depende, porque você pega esses meninos aqui que estão cheios de testosterona, 800, 1000. Pega uma pessoa mais velha que tá com testosterona, mulherada com 20. Até feia a mulher vai se achar, né? Então o que acontece? É diferente, mas eu entendi que é uma média. Claro que tem casais que faz muito mais do que 2 vezes por semana. Tem outros que estão precisando melhorar. Vira para um casal e fala assim, se você precisa melhorar, receba essa bênção hoje. Em nome de Jesus. Mas agora trazendo para o sentido espiritual, irmãos. Um crente que não jejua nem 2 vezes na semana é complicado. Nem 2 vezes na semana é complicado a tua vida espiritual. Quando o diabo aparecer para você, tu não vem me chamar na madrugada não. Bispo, socorre. Sai fora, vai ter tua vida com Deus. Eu vou dormir. Irmãos, eu nova convertida. E aí eu fui lá no centro de Taguatinga comprar um remédio, porque eu morava num lugar que era loteamento novo, não tinha. E eu cheguei no centro de Taguatinga, enquanto meu irmão e amigo dele compravam remédio, eu peguei uma amiguinha, vamos comigo, vamos evangelizar. Só novo convertido. Fui evangelizar o mendigo, ele ficou endemoniado. Tudo que eu queria, expulsar um demônio. Na hora que o demônio se manifestou, minha amiga, com medo. E eu coloquei a mão na cabeça. E eu repreendi aquele demônio. E saía um, entrava outro. Saía um, entrava outro. Irmão, nova convertida. Mas uma das primeiras coisas que eu aprendi foi a jejuar. E o diabo saiu daquele mendigo. Se envergonhe se você não tem uma vida de jejum. Porque existem algumas espécies que te assolam. Que é somente com jejum e oração. Alguém entende o que eu estou dizendo? Se você não jejua, você pode começar amanhã. Não é? Tem gente que tem mania de segunda-feira. Segunda-feira eu começo a dieta. Para! Dieta. Crente, você nem vai precisar. Sabe qual a dieta você tem que fazer, crente? Claro que você tem que diminuir gordura, sal e açúcar. Carboidrato diminui. É lógico. Você está na pirâmide alimentar. Mas eu não vou falar sobre isso. Mas, irmãos, sabe, você nem vai precisar reduzir. Faça jejum. Faça jejum. O jejum traz tanta coisa boa para o teu físico, irmãos. Para a tua alma e para o teu espírito. Que aí já é. Vai procurar lá na internet a nossa série sobre jejum. Então, em nome de Jesus, irmãos, precisamos jejuar e orar para vencermos a opressão do maligno. E sobre a possessão? Se a opressão é a presença de demônios em torno da pessoa, numa atmosfera, a possessão é a presença de um ou mais demônios dentro da pessoa. Está repreendido, né, irmãos? A possessão é algo de dentro para fora. A opressão é algo de fora para dentro. Entenderam, irmãos? Lá em Marcos capítulo 5 conta a história do endemoniado gadareno. Aquele homem que vivia nos sepulcros, nu, de um lado para o outro, se debatia, pegava pedras, se cortava
sabe, e era terrível. Acorrentava os pés, as mãos dele, ele quebrava as correntes todas. Ninguém conseguia deter aquele homem. Quando uma pessoa está possessa, ela perde o controle de si mesma. O homem gadareno tinha o corpo dominado e usado por demônios. Versículo de 1 a 4 mostra que ele perdera a sensibilidade física. Ele não sentia dor, ele não sentia frio, ele não sentia fome. No versículo 5 diz que ele perdeu ali o controle das suas faculdades. A voz, ação, locomoção. No versículo 6 e 7, depois de libertado por Jesus, ele foi encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. Sabe o que eu acho interessante? Que ele pediu para Jesus para seguir. Jesus, deixa eu te seguir. Eu quero ser um discípulo seu. Jesus falou assim, não, volta lá para o meio dos seus e anuncia por onde você for o que aconteceu com você. E aquele homem se tornou um grande evangelista. Entendeu, irmãos? Se porventura você foi liberto de espíritos malignos, saiba de certo que Deus quer te levantar como um grande evangelista. Alguém pode dizer amém por isso? Quantos querem receber a unção do evangelista aqui, diga amém. Então, queridos, tanto a opressão como a possessão podem... Aí você pergunta assim, Bispa, mas a opressão e a possessão pode atingir um crente? Quantos acham que sim aqui? Quantos acham que não? Quantos não sabem? Vocês são maravilhosos, mas eu também. Se eu não soubesse, eu ia ficar quietinha, né? Olha só, gente, eu gostaria muito de responder que o crente, por ter o Espírito Santo habitando dentro dele, não há espaço para opressão e nem... Não há espaço para possessão. Só opressão. Porque a gente passa por opressão, viu, irmãos? É cada demônio que vem contra nós. Do nada você fica chateado. É a TPM ou é a opressão do diabo? Do nada você fica, muda o seu humor. Irmãos, segredo, fica quieto nessa hora, porque até o tolo, quando fica em silêncio, é tido como sábio. Você mudou alguma coisa, a atmosfera, fica em silêncio. É a melhor coisa a fazer, que aí você não vai se arrepender. Sim ou não? Só que o que acontece, gente? Infelizmente, alguns mesmo sabendo que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, desprezam os ensinamentos das Sagradas Escrituras e acumulam tanto lixo dentro de si que acabam ficando possessas. Eu já vi crente que até o rosto desfigurar de tanta ira. Eu já vi. Você vira e você fala assim, oi? Quem tá aí mesmo? Desfigura assim, fala, opa, o diacho entrou. Irmãos. Então, irmãos, em nome de Jesus, olha só. Efésios capítulo 4, versículo de 29 a 32. Vamos ler. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, mas somente a que seja útil para, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que há. E não entristeçais o espírito de, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura, queridos, para que ninguém aqui fique possesso, para que isso não aconteça, é necessário que as palavras que proferimos venham constituir em bênção para todos. E que sejam eliminados de nós a ira, a amargura, a cólera, a gritaria, tem que ser eliminado.
Marcos capítulo 14, versículo 38. Jesus disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Pois de um lado, querido, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Também precisamos conhecer e tomar posse das armas celestiais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus nos disponibiliza armas de ataque e armas de defesa. E de acordo com 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, as armas de ataque, nós temos, de acordo com 2 Coríntios 6 e 7, fala das armas de defesa e as armas de ataque. Em Filipenses 2, 9 e 10, fala da nossa principal arma de ataque. Há poder nesse nome, Jesus. Para quê? O nome de Jesus é poderoso. Não tente. Lembra da mulher que eu falei, que eu vi ali no Facebook? Que ela falava assim, ó: sai da minha casa, por favor. E as coisas começaram a bagulhar tudo. Mas é no nome de Jesus Cristo. É nesse nome que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Ele tem poder sobre principados, potestades, sobre toda força espiritual do mal. A enfermidade não vai subsistir sobre esse nome, nem o mal vai prevalecer sobre o nome de Jesus. Alguém entende o que eu estou dizendo? O nome de Jesus é a arma mais poderosa contra o inimigo. Ele tem autoridade sobre os seres angelicais, sobre os homens e sobre todos os demônios. Jesus está acima de todo principado, toda potestade. Efésios 1, 20 e 22. Joga aí, tia. Diz isso. Outra arma que Deus disponibiliza para nós. Efésios 6, 18. É a oração. Crente que não ora, irmãos, não tem como você dizer que é crente e não ora. Ficar no celular, tu fica, né? Precisa ser feita uma desinfoxicação. Aprendi isso com o doutor Johnny Leone. Às vezes a gente está intoxicado com tanta coisa das mídias sociais e a gente não tem tempo para orar. Então, ore. Efésios 6, 18 diz que essa arma nos coloca em contato, querido, direto com o mundo espiritual. A oração nos fortalece, nos capacita para conquistarmos todo o território que o diabo invadiu. Temos também as armas defensivas. Efésios 6, de 13 a 18 diz que o Senhor equipou a sua igreja com uma armadura sobrenatural. E essa armadura, querido, ela nos protege contra as astutas ciladas do diabo. Essa armadura significa que o cristão se reveste do Senhor Jesus, assumindo a natureza moral de Cristo. Efésios 6, 17 fala sobre o capacete da salvação. Paulo faz essa peça representar a salvação. Capacete da salvação. Possivelmente ele está se referindo a Isaías 59, 17. A salvação protege o homem em Cristo de ser desintegrado sob os efeitos condenadores do pecado. O que eu faço para ser salvo? Como que a gente é salvo? Pela? Gente, Efésios 2, 6, 8. 2, 8. Porque nós somos salvos mediante a... Então não é? Ah, bispa, eu tenho que mudar muita coisa para mim poder ser crente. Não,
é de graça. Nada que você vier fazer vai ser suficiente para te livrar do inferno em chamas. É de graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, capacete da salvação. Fala assim: eu tomo posse do capacete da salvação. Versículo 14 fala do cinturão da verdade. A verdade é Jesus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ô, irmãos, crente que mente, você precisa nascer de novo. Irmãos, não dá para aceitar meias verdades. Você precisa aceitar a verdade, que é Jesus Cristo. Proteger o cinturão da verdade. Aqui, ó, essa área aqui, ó. O seu ventre espiritual precisa estar protegido com a verdade. Você vai gerar vida, verdade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, famílias, é um corrigindo o outro. Que às vezes a gente vê a mulher estragando o marido estragando a esposa. Ah, ele fez isso errado e você foi na onda dele. Não, mulher, fala: ô, meu filho, você está errado. Mulher está errada e o homem fala: não, deixa ela, não, minha filha, tu está errada. A Bíblia fala isso. Pais que não corrigem mais seus filhos porque o terapeuta falou que não pode bater. Vara celestial de goiaba. Queima as pernas, né? Irmãos, aí não pode falar assim com a minha filha, não pode falar assim com ele. É ele que manda em você, é seu filho que manda na casa. Irmãos, em nome de Jesus, que a verdade, que estejamos firmados na verdade. Amém ou não? Vira para você e fala assim: não aceite a mentira na sua casa, porque Jesus é a verdade. Versículo 14 também fala da couraça da justiça. O crente precisa estar revestido da justiça de Deus através de Cristo Jesus. Romanos capítulo 3 fala tudo sobre a justiça. Nós somos justificados, sabe, através de Cristo Jesus. Mas, irmãos, ó, eu estou tentando aqui um resumo, mas isso aqui dá 10 aulas de batalha espiritual, isso que eu estou falando. Aí vem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, no versículo 15. Significa estabelecermos um alicerce espiritual firme, calçados com a prontidão, com a disposição. Sabe, são os pés aqueles que atravessam desertos, terrenos montanhosos, levando as boas novas da paz. Tem também o escudo da fé. Fé é o quê? É a convicção daquilo que não se vê. Sem fé é impossível? Pela fé você se protege contra os dardos inflamados do maligno. E tem a espada do Espírito, que é a espada do Espírito e não do pregador. Viu? É o Espírito que usa. Vou pegar a minha espada aqui. Não, é o Espírito que usa. A espada é do Espírito e não do pregador. Nós temos também, querido, em nosso favor, os anjos. Eu vou terminar. Os anjos também são nossos aliados na luta contra o mal. Deixa eu resumir aqui. Hebreus 1,14. Coloca aí, tia. Diz assim: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Então, olha só, os anjos. Vocês sabem que 1/3 se rebelou, viraram demônios, espíritos malignos. Mas eu estou falando da outra parte. Os anjos são espíritos ministradores que são enviados em nosso favor. Então, algumas batalhas nós precisamos, quase todas,
de auxílio. Eu não gosto de falar muito da ênfase, porque a gente tem uma cultura brasileira tão idólatra, que tem gente que pode começar a idolatrar anjo. E a gente tem um nome que está sobre todos os nomes, que é o de Jesus. Ok? Os anjos estão ao nosso serviço. Mas o único que tem todo o poder é Jesus Cristo. Amém? E nós podemos reivindicar do Senhor cada dia o cumprimento da sua palavra. Salmo 91, versículo 11. Que aos seus anjos Ele dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Então, queridos, quando nós oramos, livra-nos do mal, precisamos saber o que é o mal. Precisamos saber que existe uma batalha espiritual. Precisamos conhecer o nosso inimigo, suas estratégias, suas sutilezas, bem como conhecer as armas de ataque e de defesa. Essas armas que o Senhor nos disponibiliza. E acima de tudo temos que ter certeza que o inimigo é limitado. O diabo não é onipotente, nem onipresente e nem onisciente. Mas o nosso Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Esses atributos são unicamente de Deus. E você precisa saber também, para fechar, que o inimigo já foi vencido. Amém, irmãos? Ele já foi vencido. Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus já venceu lá na cruz. Portanto, hoje nós podemos assumir nossa posição de guerreiros. Onde estão os guerreiros aqui? Se coloque em pé em nome de Jesus. Porque nós vamos nos apropriar, querido, das nossas armas de defesa, que está registrado em Efésios capítulo 6. E nós vamos, queridos, expulsar toda a influência de Satanás sobre as nossas vidas, sobre os nossos chamados, ministérios, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós tomamos posse do capacete da salvação agora. Deus, nos vestimos com a couraça da justiça. Cingimos, meu Deus, os nossos lombos com o cinturão da verdade. Calçamos os nossos pés, Senhor, com a sandália da preparação do evangelho da paz. Significa, Senhor, que estaremos firmes na rocha que é o Senhor. Tomamos, meu Deus, sobretudo o escudo da fé, com o qual, meu Deus, estaremos protegidos de todos os dardos inflamados do maligno. Oh Deus, e tomamos posse da espada do Espírito, que é a tua santa e maravilhosa palavra. Deus, nós queremos nos desconectar, Senhor, de toda a atmosfera opressora. Pai, eu sei que os teus filhos, Pai, receberam entendimento nesse dia de hoje, de ambientes, de lugares que estão tomados pela presença de demônios, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que a autoridade do alto venha sobre cada um, meu Deus, para que daqui, Senhor, eles venham orar e esses demônios sejam manietados, amarrados e lançados no mais profundo do abismo. Deus, porque nós somos filhos da luz, e onde nós formos, Jesus, essa luz precisa resplandecer. Nós declaramos no mundo espiritual que quando nós entrarmos nesses ambientes, nós não seremos oprimidos, mas a luz que há em nós há de bombardear todas as trevas no nome de Jesus Cristo. Deus, que venha discernimento agora, Senhor. Discernimento para os homens dessa igreja, discernimento para as mulheres dessa igreja, discernimento, Senhor, do caráter, da batalha, Senhor, que nós estamos inseridos, Senhor. Espírito de enfermidade, eu te ordeno, no nome de Jesus Cristo, você que veio nessa
essa semana, lançando os seus dardos inflamados sobre esse rebanho. Eu te ordeno agora, fuja da nossa presença por 7 caminhos. Que venha fogo, fogo, para destruir toda a obra do mal agora, em nome de Jesus. Você não tem poder sobre os nossos, você não tem poder sobre a nossa casa, você não tem poder sobre esse rebanho, você não tem poder sobre essa igreja, você não tem poder sobre a nossa cidade. Ore calabachore cantarabalabás. Você tem sido assolado pela tristeza, pela depressão, pela ansiedade. Ei, eu ordeno agora, sai agora, todo espírito que causa depressão, todo espírito que causa ansiedade, todo espírito que causa tristeza crônica, sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, xaramanagassuriandarabalabás. Toda vez que você começa a fazer algo relacionado às coisas de Deus, vem um sono esquisito sobre a sua vida, até dentro da igreja. Você é um espírito maligno e eu te denuncio agora. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Eu quebro o poder dessa influência sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se existe aqui nesse lugar algum demônio que está se escondendo, ore calabachore balabás, ore cantarabalabachere balabás, ore balabachai, nós ordenamos agora, agora sai desse lugar, espírito de rebelião, sai, solta os filhos de Deus em nome de Jesus. Ore calabachore managachere canta, ore balabachore balabás. Ei, recalabassuriandarabalabás. Existe um destrancar. Eu vejo um destrancamento na esfera espiritual. Ei, deixa eu te falar, essa semana vai ser uma semana de vitória. Ei, relabassore calabás, ore cantarabalabás, decantarabalabás. O Senhor me mostra, ore cantarabalabachore managassai, ore cantarabalabachere managassai. Demônios, ore balabachai, acorrentados, que estavam vindo para fazer com que a tua semana fosse uma semana rabassai, ore canta tenebrosa. Eu vejo esses demônios recuando, porque uma ordem foi dada ao nosso respeito. Recalabás, ore calabás, ore balabalabás, ore calabachai, ore cantarabachai. Não é hora de brincar não, irmãos, é hora de avançar, porque é uma semana de vitória, é uma semana de vitória. Ei, Deus está trazendo unção fresca, unção nova, unção fresca, unção nova. E nesses 3 dias de conferência serão dias onde declararemos em alto e bom som que Teu, Senhor, somente Teu é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Ore balabachai, ore balabachovas, este lugar, essa cidade, essa quadra será tomada, ore managassuriandarabassai, por uma atmosfera de adoração, de rendição. Ore calabassore balabalabás. Não fique fora, não fique fora, não fique fora. Vem de ver, irmãos, o que Deus irá fazer. Ore calabassuriandarabalabachei, ore andarabalabachore cantarabalabás, ore balabachai. Levante a tua mão pro alto, levante a tua mão pro alto e receba aí de Deus, receba aí de Deus a autoridade, autoridade, receba aí de Deus a autoridade no nome de Jesus Cristo, a autoridade no nome de Jesus Cristo. Ei, veja quem você é, veja quem você é em Cristo Jesus. Ei, para de fazer uma oração passiva. Ei, se levante como guerreiro, se levante
Ore balabashere balabas. Ore cantara balabas. Ore balabashere balabalabas. Ere cantara balabalabas. Oh, Jesus, nós recebemos, Senhor, essa palavra, Senhor, e encerramos, Jesus. Oh, Pai, com esse entendimento, Pai, e clamando, Senhor Deus. Oh, Jesus, de joelhos, Senhor, livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Em nome de Jesus.